Abra a tua Bíblia no livro de Primeira Carta aos Tessalonicenses. Primeira Carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Importante que você abra a Bíblia, que você leia. Quem abriu diz amém. Vamos orar. Vai gravar? Cadê? Eita Deus. Tá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, seremos expostos às Escrituras. Peço em nome de Jesus que o Espírito de revelação se manifeste. Que ao sermos expostos a essa verdade, o Senhor possa trazer luz aos nossos corações e mentes. E que sejamos transformados conforme a palavra do Senhor. Em nome de Jesus te damos graça. Amém. Fica tranquilo, viu, querido? Regula aí. Normal. Faz parte. Olha aqui para mim, irmãos. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Em algumas Bíblias você vai encontrar até um tema dizendo instruções finais, que diz assim: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês e os que lideram no Senhor e o aconselham. Tenham-no na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz um com os outros. Diga assim: vivam em paz um com os outros. Exortamos vocês, irmãos, e os que advertem os insubordinados. Confortem os desanimados. Auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezos as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda a forma de mal. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito e alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquele que o que chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Nós vivemos em épocas de grandes conflitos, e nós temos conflitos de todas as formas hoje. É angustiante ver como o mundo vive em conflitos. Nós temos guerras entre nações, nós temos guerras ideológicas ou culturais, nós temos guerras religiosas.
Infelizmente, essa realidade do conflito e da guerra, ela não fica somente longe de nós, ou num nível que não nos afete, porque é muito comum hoje casais que vivem em guerra. Tanto que o divórcio se tornou muito comum. Pais e filhos em brigas e conflitos constantes. Irmãos que não se falam, inclusive ovelhas dentro da igreja que vivem em conflito, e infelizmente até a igreja, muitas vezes, há muitos conflitos que nos desgastam muito. Ou seja, a guerra é uma realidade diária e uma realidade mais próxima do que grande parte de nós imaginamos. Quando Paulo está terminando a carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele começa a trazer algumas instruções finais a essa carta. E nos versículos finais ele começa a deixar conselhos muito práticos para aquela igreja. É importante entender que a carta aos Tessalonicenses, ela foi a primeira carta que Paulo escreveu. É a carta que praticamente fala do início do seu ministério. E a carta aos Tessalonicenses é considerada a carta mais branda, mais amorosa que Paulo escreve. Eu agora acredito pessoalmente que é porque ele estava no começo do ministério. Provavelmente Gálatas e Coríntios foi uma carta escrita lá na frente, ou seja, ele já está um pouco mais estressado, cansado com gente, aí ele é um pouco mais duro. Mas ali no começo do ministério de Paulo, ele escreve uma carta branda, carinhosa, amorosa, e ele quer trazer algumas direções para aquela igreja. E no versículo 13, nós lemos na parte B do versículo uma ordenação, uma ordenança para aquela igreja. Ele fala assim: viva em paz com todos. Perceba que não é uma sugestão que ele dá, mas é uma ordem que ele dá. Ele não diga vivam em paz com alguns, vivam em paz somente com aqueles que são agradáveis, ou vivam em paz com quem pensa igual a você. Não, ele fala, viva em paz com todos. Por quê? Porque o conflito entre situações e pessoas não é nada novo, é fato. E o que nós vemos é que o tempo todo nós vivemos em conflito. E são tantos os conflitos, são tantas as guerras, são tantos os embates, que a pergunta que eu faço hoje é: será que é possível viver uma vida em paz? Será que é possível viver um casamento em paz, uma família em paz? Porque tem gente que não tem paz dentro de casa. É só confusão, é só encrenca, é só briga, é só gritaria, é só discussão. Tem casais que não vivem em paz, é só conflito, é só guerra. Tem gente que vive em guerra por conta de situações, é no trabalho. E às vezes na igreja, irmãos. Eu confesso aos irmãos que às vezes eu estou cansado de tanto embate. Está certo que a Bíblia diz que há tempos de paz e há tempos de guerra. A Bíblia fala que há momentos de luta. Paulo mesmo relata que ele combateu o bom combate. Então, uma vida sem conflito é utopia. É fato. Mas será que eu preciso viver o tempo todo em guerra? É guerra na igreja, é guerra no trabalho, é guerra em casa, é guerra não sei aonde. A pessoa não tem paz. Não consegue mais viver em paz. Vivemos de uma forma tão estressada que isso também gera conflito demais. E às vezes a guerra é interna, não é só externa. Mas ela é uma guerra interna, é uma crise interna, uma luta interna.
Mas o que Paulo está orientando a igreja é: viva em paz com todos. No mínimo 4 vezes você vai encontrar a orientação de Paulo e a palavra paz no texto de 1 Tessalonicenses. Agora a pergunta é possível obedecer esse mandamento de Paulo? É interessante que a expressão aqui que Paulo usa, ela não é uma sugestão, ela é um comando, é uma ordem. O verbo aqui está nessa situação: vivam ou viver em paz. Agora, quando Paulo diz aqui, vivam em paz com todos, o que me chamou a atenção foi que, ao ler no original, eu descobri que a palavra paz no Novo Testamento se usa 2 palavras para isso, diferentes. A palavra paz que Paulo usa aqui não é a mesma palavra em alguns outros textos. A palavra paz aqui, quando Paulo fala vivam em paz, a palavra paz aqui é eireneu. Essa palavra tem o sentido de que essa paz fala de fazer as pazes, de promover a paz. É uma paz que eu cultivo, que eu trabalho para ter. Essa palavra paz é diferente da palavra paz usada a exemplo em Filipenses capítulo 4, versículo 7, quando fala que a paz do Senhor que excede todo entendimento. Ou o próprio Cristo, quando ele diz lá no livro de João 14, 27, quando ele diz assim: olha, deixo a minha paz. Para nós, leitor de primeira viagem, tudo é paz. Mas no grego original, o escritor usou 2 palavras diferentes. Por quê? Porque a palavra paz usada por Jesus em João e Paulo em Filipenses é diferente. Essa paz, quando ele fala, eu vos deixo a minha paz, é a paz do Senhor no nosso coração. É a paz que vem de Deus. É a paz que vem do alto. É a paz do próprio Cristo dentro de nós, porque Ele é o príncipe da paz. Mas quando Paulo vem e traz para a igreja de Tessalônica, e ele traz essa orientação: olha, eu quero que vocês vivam em paz um com os outros, ele não está dizendo da paz que vem de Deus, não é algo que vem do externo, não é algo que vem do Senhor, mas é a paz que eu exercito. A paz que é da minha responsabilidade, que eu cultivo no meu dia a dia. Ou seja, é possível que muitas guerras em que eu estou vivendo, muitos conflitos que eu estou vivenciando, na verdade são fruto da minha responsabilidade também. Ou seja, também é da minha responsabilidade uma vida em paz. Se eu quero viver uma vida em paz, eu preciso entender que eu preciso cultivar essa paz. Eu preciso trabalhar para essa paz. Se eu quero ter um casamento em paz, eu preciso trabalhar para essa paz. Se eu quero ter uma família em paz, eu preciso trabalhar para essa paz. E se eu quero viver uma vida de igreja em paz, eu preciso trabalhar para que essa paz aconteça. Ela não é algo que ela vai vir do nada. Eu não vou dormir em guerra e acordar em paz. Essa paz é o fruto de uma decisão e de orientações que Paulo dá nesse texto. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Essa paz que Paulo está orientando a igreja de Tessalônica é uma paz que nós só vamos ter se nós nos propusermos a viver em paz. É a paz que vem do fruto de uma decisão e não de uma oração. E não de um jejum. É uma decisão. É uma escolha. Tem muita gente que tem dito a seguinte expressão: estou cansado, estou esgotado, estou estressado. Mas o que esgota, o que nos cansa, não é a vida, são as guerras que nós vivemos. Guerra cansa. Guerra cansa.
E há muitas guerras que nós entramos desnecessárias. Eu confesso aos irmãos, e hoje é uma palavra pastoral para a igreja. Confesso aos irmãos que também eu tenho cansado de guerra. 21 anos, 22 anos quase cuidando de igreja. Eu confesso a você, já vi muita guerra. Já tive que entrar em muito conflito. E tem hora que cansa. Quantos de nós já não tivemos a vontade no meio da guerra de falar, meu Deus, eu quero sumir. Eu quero ter paz. Eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo, eu vou desistir de tudo, eu vou sumir. Eu vou procurar uma praia com um coqueiro, só eu e o coco. Agora eu quero falar hoje sobre os aspectos de uma igreja que vive em paz. Há características de uma igreja que vive em paz. E que Deus possa trazer paz para nós. Nós estamos em guerra? Não, graças a Deus. Mas de vez em quando dá umas guerras aqui. Então eu me sinto na responsabilidade de trazer uma palavra hoje para os irmãos. Quais são os aspectos de uma igreja em paz? Entre hoje e semana que vem, nós vamos meditar nesses textos. A primeira coisa está claro no versículo 12. Abre e lê lá comigo um pouco, rapidinho de novo. Versículo 12 diz assim: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e o aconselham. Tenham-no na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz um com os outros. Qual é o primeiro aspecto de uma igreja que vive em paz? É um ambiente de honra. Hoje eu vou ser obrigado a legislar em causa própria, coisa que eu não faço, mas o texto me obriga a isso. Mas faço isso com muito temor a Deus, confiando de que o Espírito Santo há de trazer maturidade e revelação à igreja. A orientação de Paulo para aquela igreja viver em paz, a primeira coisa que ele fala é: honrem aqueles que cuidam de vocês. Tenham na mais alta estima. Honrem aqueles que trabalham e se dedicam a ensinar e cuidar de vocês. Há um outro texto de uma outra carta que Paulo fala que nós devemos orar pelas nossas autoridades para que possamos ter paz. Nós vivemos em uma época em que há uma distorção, né, da questão da honra e, infelizmente, nós percebemos que a decadência da nossa cultura é uma decadência por conta da falta de honra às autoridades. É o que nós vemos a prática, infelizmente, de grande parte das pessoas sem entender isso. No texto de Jeremias é interessante como Jeremias capítulo 3, no versículo 15, diz que Deus daria pastores segundo o coração dele. O próprio Deus levantaria pastores para pastorear o povo de Deus. Você sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus não dá igrejas a pastores, mas Ele dá pastores à igreja. Num treinamento sexta-feira eu falava isso com a minha equipe e conversava com eles e falava isso. Eu disse o seguinte: quais são os 2 maiores patrimônios de uma igreja? O prédio não é o maior patrimônio da igreja. Estrutura de som e equipamento, apesar de ser algo caro e difícil de conquistar, não é o patrimônio da igreja, não é o maior patrimônio da igreja. As salas com ar-condicionado e tudo preparado não é o maior patrimônio da igreja. O maior patrimônio da igreja é aquilo que faz a igreja ser igreja. Eu posso ter prédio, eu posso ter o melhor equipamento de som, eu posso ter a cadeira mais estofada, a melhor cadeira do mercado. Isso não faz do local uma igreja. O que faz uma igreja ser igreja é que ela tem 2 maiores patrimônios. Um é o povo, ovelha, gente. Segundo, o pastor. Uma igreja que não tem pastor, ela não é igreja.
E Paulo está falando, olha, tenham na mais alta estima, honrem, tenham consideração pelos que lideram. E eu não quero colocar aqui nesse pacote somente pastores, mas o seu líder de célula que está lá semanalmente, cuidando de você, liderando, a líder do ministério infantil que cuida do seu filho, aqueles que cuidam de toda a estrutura para que você possa chegar aqui e ser abençoado, ter um bom culto, um espaço agradável. Há pessoas que pagam um preço enorme para isso. Sabe? Por que nós devemos honrar? Porque pastores se esforçam, eles lideram, eles aconselham, eles choram. E eles doam a sua vida pela igreja e para a igreja. Mas nós vemos hoje um levante, porque o diabo sabe que aonde ele semeia desonra, ele destrói ambientes. Isso é fato. E isso é intrínseco dentro da nossa cultura. Hoje, perceba que as nossas autoridades são odiadas. As pessoas não gostam de polícia. Já viu como é semeada essa ideia de que policial não presta, que polícia é autoridade, chegou a autoridade. Nós devemos honrar. Diretor de escola é autoridade, o professor dentro da sala é autoridade. Antigamente, quando o diretor chegava na classe, quem fazia? Você levantava na hora, você não dava um pio. Hoje o diretor apanha na cara, e ainda o pessoal apoia. O pai vai lá na escola brigar com o professor e pôr o dedo na cara de professor. Não respeita a autoridade. Ele acha que ele pode fazer tudo porque o professor deu uma nota ruim para o alecrim dourado dele. Percebe que a nossa sociedade o tempo todo está trabalhando para destruir todas as autoridades da nossa vida, criar uma cultura de desonra, onde você pode fazer o que você quiser, falar o que você quiser, porque não importa, se você não gosta dele, não importa o título, a posição, não serve. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não concordo com o Lula. Eu tenho minhas divergências com o presidente do país, mas se por algum motivo ele me ligar e falar assim, companheiro Ricardo, companheiro Ricardo, quero participar de um culto da Teleios. Rapaz, eu ponho um pano vermelho aqui, um tapete vermelho, vou receber ele com festa. Porque eu gosto dele? Não, porque ele é uma autoridade que deve honra. Você entende? Ah, mas eu não gosto, eu não quero saber. Não, é autoridade, ele não vai entrar aqui como Lula, ele vai entrar aqui como presidente. Nós precisamos entender isso, irmãos. Uma igreja, o texto diz que Paulo fala assim, vivam em paz. Uma igreja que honra os seus líderes, vive em comunhão e vive em paz. Olha o que Paulo escreve a Hebreus capítulo... Paulo não, me perdoa. O que está escrito no livro de Hebreus capítulo 13. Abre lá comigo. Quem abriu diz amém. Versículo 17 diz assim, obedeçam aos seus líderes e submetem-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como devem prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja com uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Irmãos, oh meu Deus do céu. O escritor de Hebreus, alguns dizem que é Paulo, outros não, então eu não vou entrar nessa defesa, mas ele traz uma orientação muito clara. Obedeça às suas autoridades para que o trabalho dele seja tranquilo, para que seja bom para vocês. Irmão, trazendo agora para a nossa realidade. Um pastor feliz, a igreja vai ser feliz.
Um pastor bem cuidado, a igreja vai ser bem cuidada. Abre comigo Romanos capítulo 16. Perdão, Romanos 13. Diz assim, Romanos capítulo 13. Alguém pode falar assim, antes de nós lermos. Ah, mas eu não concordo. É isso e aquilo. Tá. Romanos 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Sabe o Lula que está lá no poder? Quem estabeleceu ele lá foi Deus, porque eu não sei. Toda autoridade foi estabelecida por Deus. Faraó foi estabelecido por Deus no Egito. Portanto, todo aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus que instituiu. E aqueles que, se assim procedem, trazem condenação sobre si. Dura essa palavra, né? Eu não gosto, eu não concordo, eu vou lutar contra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu não acho que é Deus. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa, toda autoridade foi estabelecida por Deus, goste ou não. Mas nós precisamos entender isso. Segundo, volta lá no texto de Tessalonicenses, versículo 14. Segunda característica de uma igreja que vive em paz. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, na tradução insubordinado. Sabe, irmãos, olhem, prestem atenção, que a igreja, ela deve ser um ambiente de ordem, a igreja deve ser ordeira, ou seja, ordem, organização. Ou seja, igreja não é um ambiente onde as pessoas fazem o que quer, do jeito que quer e tá bom, não. E é interessante que Paulo ele fala assim, olha, ademoeste o insubordinado. Ele está falando aquele que fica se levantando contra a estrutura ou contra a ordem. Ele está dizendo, nós devemos ademoestar. O que é ademoestar? É corrigir, é confrontar em amor. Mas ele não pode ficar parado. Nós precisamos, o trabalho que a igreja deve ser, se ela quer viver em paz, é que toda vez que alguém se levanta em rebeldia, ela deve ser silenciada pela igreja. Ela deve ser corrigida, ademoestada em amor. Mas ela não pode ficar solta, fazendo o que quer dentro do ambiente. Por quê? Porque casa dividida não subsiste. Se ela continuar envenenando o ambiente, é um terror para nós isso. Só recapitulando em relação ao ambiente de honra, que é uma frase que eu escrevi aqui e não li, que uma igreja em paz é uma comunidade onde o cuidado é mútuo. O pastor cuida da ovelha, mas a ovelha também cuida do pastor. O pai cuida do filho, mas o filho também cuida do pai. O marido cuida da esposa, a esposa também cuida do marido. O irmão cuida do outro irmão, mas o outro irmão cuida do outro irmão. Mas quando Paulo fala sobre os insubmissos, voltando agora ao texto dos insubmissos, ele está dizendo justamente que se nós identificarmos pessoas que estão sendo insubmissas ou insubordinadas, elas devem ser naquele momento corrigidas, trazida à luz a ela. Mas se ela insistir nisso, há um método para cuidar dela.
Mas você sabe que tem algumas coisas que se fala hoje, a gente fala muito de geração mimimi, mas essa geração mimimi está tudo dentro da igreja também. Então tem coisas hoje que alguns ficam assustados. Algumas pessoas, às vezes, elas querem ser melhor do que Deus, no que diz respeito ao trato com situações e pessoas. Porque às vezes a gente quer ir além daquilo que Deus falou para não ir. E eu vou te dar alguns exemplos bíblicos aqui, que parece ser duro quando nós lidamos com isso. Olha o que diz em Mateus capítulo 18, abre lá comigo. Quando Jesus nos ensina a lidar com os erros dentro da igreja. Mateus 18. Versículo 15. Quando nós estamos tendo problema, como que deve ser resolvido? Como que alguns resolvem? Não vou nem me envolver, vou ficar quieto, Deus que resolva. Não é assim que a gente age? Deixa eu falar uma coisa. Aquilo que é responsabilidade nossa, Deus não vai agir. Sabia disso? Tem coisa que é responsabilidade nossa. Tem problema que somos nós que temos que resolver. Tem situações que é nós que vamos ter que encarar. Não adianta falar, não vou me envolver, não vou falar, eu vou ficar quieto. Não. Não é isso, não. Eu vou deixar Deus que toque o coração. Somos nós. Versículo 15 diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, como que deve ser o procedimento bíblico? O Luiz errou. Eu vou lá para o Luiz e falo, Luiz, eu não gostei da maneira como você falou, a maneira como você fez, você está errado, e eu quero aqui me resolver com você. Pode ser que ele não tenha percebido, ele fala, poxa, me desculpa, obrigado que você abriu os meus olhos, legal, estamos juntos. Ou pode ser que ele receba que nada, eu estou certo e você está errado. Ele quer insistir no erro. O texto continua. Versículo 16, mas se ele não ouvir, leva consigo mais outros 2, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 3 testemunhas. Então, se o Luiz não foi, eu volto, vou pegar mais 2. Edmar e Jefferson, vamos lá resolver com ele agora. Luiz, você está errado, isso. O Edmar, você errou nisso. O Jefferson, você errou nisso. Pode ser que nessa hora ele falou, opa, o negócio não é comigo, o negócio é sério, porque, né? Vai ver o Ricardo, não gostei do pastor Ricardo, mas o Jefferson falando comigo, agora eu entendi, ele me fez olhar nessa perspectiva, gente, me perdoa, me desculpa, estamos juntos, beleza. Mas ele não, é orgulhoso. Não quer sair da situação. Já fui sozinho, já fui com 3. É Jesus que está escrevendo isso aqui, viu? Versículo 17. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate como pagão publicano. Você sabe aquele texto quando Paulo fala assim, entrega para Satanás? Você já ouviu esse texto na Bíblia? Como que você entrega para Satanás? Você já parou para pensar? Não, eu não gosto do Jefferson, entrega para Satanás. Ô Luiz está dando muito trabalho. Eu vou entregar para Satanás. Aí Satanás fala assim, agora sim. Não é isso. Entregar para Satanás aponta para a vida em tormento. E sabe qual é o maior tormento na vida de um crente? É ele não poder participar da comunhão da igreja. É isso. Mas às vezes a gente é assim, não, o Luiz, ele está dando trabalho, ele é difícil, mas vamos amá-lo. Sim, nós vamos continuar amando. Mas se ele não se arrepender, ele precisa ser corrigido. Provérbios 22, 10, abre aí, irmão.
Os irmãos que não estão nem respirando direito, né? Fica tranquilo. 22:10. Provérbios 22:10 diz assim: quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Tem gente que você tem que fazer de tudo para caminhar conosco. Mas tem gente que você também, se ela não se arrepende, não serve para caminhar. Só que a gente quer ser melhor do que Deus. Irmãos, hoje em dia, infelizmente, quando se fala de corrigir, a correção virou ofensa. Limites são vistos como opressão. E qualquer não é tratado como trauma. Irmãos, eu fiquei pensando na minha vida, no meu ministério nos últimos anos. Eu fiquei pensando nisso. Foi uma reflexão que eu fiz esses últimos tempos. Cara, grande parte dos grandes problemas que eu tive como igreja sempre foi. E o início de tudo foi quando eu fui ser pastor. Quando eu precisei corrigir, quando eu precisei dizer um não, quando eu precisei colocar limites, quando eu disse, olha, aqui você não vai, aqui não, daqui não, é só isso. Nós às vezes escutamos aquela história linda, que todo mundo fala assim, nossa, que lindo, o pastor, quando a ovelha, ela está rebelde, ele vai lá, quebra a patinha da ovelha, mas ele traz, aí guarda o machucado, ele traz para perto, e aquela ovelhinha fica andando, todo mundo acha muito bonito, mas quando vai quebrar a patinha, ninguém gosta. Porque é muito mais fácil sair da igreja do que ser tratado, do que ser corrigido, só porque disse um não. A desonra muitas vezes é triste. Esses dias eu vi uma coisa que me chamou a atenção. É um vídeo que eu vi, eu fiquei alguns minutos refletindo sobre aquele vídeo e depois eu fiquei pensando. Eu vi um vídeo da seguinte maneira: 2 senhores saindo de um carro, né, numa calçada e a câmera pegando, e chega um ladrão de moto. E o ladrão armado chega e fala, perdeu, perdeu. E você só vê a cena daqueles 2 senhores, tira relógio, tira carteira, dá celular. E aquele momento ali muito rápido. Só que em algum momento, por algum motivo, não consigo entender, eu sei que o bandido da moto, ele fala assim, vocês são pastores? Os caras não entendem direito, falam assim, o quê? Vocês são pastores? Aí eles olham e falam assim, somos servos de Deus. Ele olha para a cara dos caras e começa a devolver carteira, celular, tudo. E fala, me desculpa, mamão, e foi embora. Aí eu fiquei pensando naquele vídeo. Eu falei, provavelmente é desviado ou filho de crente. Né? Mas sabe qual foi a minha reflexão? O cara é ladrão. Não estou amenizando. Mas mesmo um ladrão, consciente que é um ladrão, ele respeitou mais a autoridade dos pastores que muito crente dentro da igreja. Temor. O cara podia roubar qualquer um, mas ele falou, esses eu não posso mexer. Eu não tenho direito de mexer. Eu sei que há abusos por parte de líderes. Eu sei que há líderes que não dão testemunho, mas graças a Deus não é o nosso caso aqui. Mas eu fiquei pensando naquele dia, eu comecei a refletir sobre essa história, e eu fiquei pensando, quantas vezes eu vi gente agindo pior do que aquele cara, fazendo coisas com autoridades locais, que foi pior do que roubar o celular daquele pastor. Pessoas dentro da igreja não têm temor. Aí você pode falar assim, pastor, mas honra não se pede. Não, mas se ensina. Se ensina.
Precisamos entender. Se nós queremos viver um ambiente em paz, nós precisamos aprender a honrar, mas nós precisamos também a lidar com os insubordinados. Já ouviu falar sobre laranja podre, que estraga tudo? A Bíblia fala que dentro de uma casa há vasos de honra e desonra. E que nós precisamos aprender de forma madura a lidar com isso. A lidar com nossos problemas e nossas dificuldades. E quando isso acontecer, nós precisamos ser maduros o suficiente para entender que aquilo foi o melhor. Com aqueles que causam divisão. A Bíblia fala que a obra da carne, uma delas é a facção, é a divisão, é aqueles que promovem confusão. Então, se eu tenho alguém que está promovendo a confusão, está semeando contenda, blasfêmia, desqualificando aquele ambiente, como que eu devo tratar aquela pessoa? Eu preciso corrigi-la, e se ela não aceitar, eu preciso convidar a se retirar, porque se eu permitir, é pior, é como um câncer. A Bíblia fala sobre o insubmisso. O insubmisso deve ser repreendido com seriedade. Porque a submissão ela é um princípio de Deus, mas a insubmissão é uma estratégia do diabo para nos desviar. E sabe quando eu sou insubmisso? Quando eu acho que a minha solução é a melhor do que a do líder. E aí eu falo para ele e ele não aceita. E como ele não aceitou a minha opinião, eu me sinto também no direito de desobedecer. É aí que eu me torno insubmisso. Porque eu não acato, eu não concordo. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem coisas que ovelha não entende. Como tem situações que filhos também não entendem. Há decisões tomadas pelo líder que muitas vezes o liderado não vai entender, porque ele não enxerga o que o líder está enxergando. E que nessa hora é o teste para a gente aprender a se submeter. Isso destrói um casamento onde mulheres não se submetem ao marido. É interessante que há mulheres que querem um marido descrito em Efésios capítulo 5, mas elas mesmas não são as mulheres de Provérbio 31. Um casamento onde ninguém se submete a ninguém é um casamento fadado ao fracasso. Eu não presto conta, eu não aceito, eu não concordo o tempo todo. É o casamento fadado ao fracasso. Filhos que não se submetem à casa, é uma casa fadada ao fracasso, porque é uma casa de desonra. Igrejas que não há submissão, são igrejas que lutam dentro entre si, como o corpo lutando contra o próprio corpo. A grande beleza do corpo é a harmonia. Agora, quando o corpo começa a lutar contra o próprio corpo, quem sofre? O corpo todo. Nós precisamos ter discernimento. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos ter maturidade, irmãos, como igreja. Como comunidade Teleias, nós não somos uma igreja que começamos ontem. Nós já temos 16 anos de igreja. Já somos adolescentes. E deixa eu encerrar um caso aqui. Um caso não, deixa eu estabelecer algo. E hoje é isso que eu vim fazer. Porque isso às vezes me traz muito problema, muita dor de cabeça. Mas às vezes é a falta de ensino. Então minha responsabilidade é ensinar. O domingo é o dia que eu tenho oportunidade para isso. Como que eu lido com gente que sai da igreja? Isso tem sido um problema. Sair e entrar gente na igreja? Normal. O pastor Cláudio Duarte falou uma coisa interessante um tempo atrás, eu gostei muito dele, porque ele falou assim, a pergunta foi, como que você lida com as situações da igreja? Ele falou, olha, eu aprendi com o tempo, e que a igreja é que nem um ônibus e eu sou o motorista.
E ovelha é passageiro. Passageiro uma hora sobe, outra hora desce. Uns ficam mais tempo, outros ficam menos tempo. Não importa. O que importa é que eu sou o motorista. Quem tem que ficar dentro do ônibus sou eu. Ou seja, a dinâmica, essa é a dinâmica da igreja. Tranquilo. As pessoas são livres para ir e vir. Porém, dependendo da maneira como ela faz isso, é a maneira como nós a trataremos. E eu estou sendo bíblico hoje aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Abre lá comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 11. Eu quero estabelecer um parâmetro, porque eu não quero ser acusado por várias coisas que às vezes eu sou. Me acuse de ser bíblico. Paulo diz assim para a igreja, 11, versículo 11. Mas agora estou lhe escrevendo que não deve associar-se qualquer um que dizendo ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem... É isso que nós vamos entender. Qualquer pessoa tem direito de ir e vir. Qualquer pessoa que se rebelar e sair fazendo e acontecendo e praticando qualquer uma dessas coisas, eu não me associo com ela. É o que a Bíblia nos orienta. Só que às vezes a gente quer ser melhor do que Deus. Romanos capítulo 16. Versículo 17, olha a recomendação de Paulo. Versículo 17. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. O rebelde, normalmente, ele é muito sutil. Eu fico imaginando, e eu estou aqui estabelecendo um padrão aqui para os irmãos, porque às vezes eu não entendo, parece que tem gente que parece que ela não tem conceito moral nenhum. Ou às vezes ela não percebe. Se alguém fala mal da minha mãe e do meu pai, alguém está falando mal da minha mãe e do meu pai, está desqualificando minha mãe e meu pai, estando certo ou errado. E você me vê com essa pessoa depois sentado comendo no McDonald's, o que você pensa? O que eu digo ao meu respeito? Isso fala muito ao meu respeito. Eu me lembro uma vez quando uma pessoa me ligou, há uns anos atrás, para falar do pastor Almir. E a pessoa começou a falar, eu falei, pode parar. Não quero te ouvir. Não quero emprestar meu ouvido para você. E você está errado. Ah, mas, falei, não tem mais. Não. Uma outra vez eu estava fazendo negócio com uma pessoa. Ela mexe com som e ela ia vir fazer um serviço para nós aqui. Só que aí na época ela saiu da igreja e começou a arrebentar a vida do pastor. Na época, pastor Almir. E aí ela veio conversar comigo, pastor, não vamos fazer aquele negócio? Eu falei, não mais. Por quê? Eu falei, por conta do seu comportamento. Não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu falei, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu não posso, por princípio, fazer qualquer negócio com você, mesmo que seja um bom negócio para mim,
sendo que o que você está fazendo, eu não concordo. Eu não ando com gente assim, eu não caminho com gente assim. Não gostou muito, mas simples. A igreja precisa ser ordeira para viver em paz. E terceiro, e último por hoje, versículo 16 de Tessalonicenses. Perdão, não é 16 não. Versículo 14 diz assim: exortamos os irmãos que advirtam os insubordinados e confortem os desanimados. É interessante que no texto que segue à frente, Paulo fala assim: sejam sempre alegres. Sejam sempre alegres. Mas no texto anterior ele está falando assim: olha, conforte os desanimados. Então ele não está querendo dizer no sentido de que, irmão, você está desanimado, não, fica bem, Lucão, fica desanimado, não, estamos juntos. Não é isso que o texto está dizendo. Não é uma frase motivacional, ele está falando de um mandamento espiritual. Sabe por quê? Porque o desânimo, ele é real. Eu não posso ignorar, todo mundo fica desanimado. Eu fico desanimado. Todos nós passamos por momentos difíceis. Mas o problema do desânimo é que alguns desanimados podem contaminar muitos. E Paulo está querendo guardar o ambiente da igreja. Paulo está escrevendo essa carta justamente para proteger o ambiente da igreja. E ele está dizendo, olha, conforte os desanimados, seja o seguinte, vai lá e trata com o desanimado, ajude o desanimado, mas não permita que o desânimo dele contamine. Porque o problema do desanimado é quando encontra o animado. O desanimado, às vezes, ele contamina. É um perigo isso, e nós precisamos lembrar. Nós temos um bom exemplo na Bíblia, lá em Números 13, que diz que quando o povo volta, os espias, Moisés manda 12 espias para ver a terra prometida, eles estão no deserto, os caras voltam. O problema é que quando tinha 2, 3 milhões de pessoas esperando os caras voltar, 2, 3 milhões de pessoas na expectativa, vamos para a terra prometida, vai ser bênção, vamos chegar lá. Eles já tinham desfrutado de milagre, mar abrir, comida chegar, água brotar da rocha, eles já tinham visto o sobrenatural. Porém, quando aqueles 12 chegaram, 10, somente 10, começaram a relatar o visto, e começaram a dar um relatório negativo. Esse desânimo contaminou toda a congregação. Só Josué e Caleb no dia falaram, não, vamos subir, vamos junto, vamos conquistar. Mas infelizmente, os 10 contaminaram. O desânimo é uma desgraça. Às vezes a gente está numa fila de banco, agora nem fica mais em fila de banco, né? Mas acontecia muito isso. Você está até bem, mas começa um a reclamar, todo mundo começa a reclamar. Entendeu? Infelizmente. Nós desanimamos? Claro que desanimamos. Desanimamos porque às vezes não temos frutos que gostaríamos, desanimamos porque somos rejeitados, desanimamos por lutas e dificuldades. Mas Paulo nos chama a resistir a esse espírito de desânimo. E não permitir que isso contamine. Nós precisamos ser intencionais. Se nós queremos viver uma vida em paz, nós precisamos ser intencionais. Nós temos que ser como Josué e Caleb. Quando encontrar algum desanimado, fala, irmão, você não percebeu ainda quanta coisa Deus já fez na tua vida? Dá uma palavra de fé, dá uma palavra de esperança. Eu não estou repreendendo ele porque ele está desanimado. Mas eu falo, irmão, não vamos continuar assim não. Deus vai dar vitória, vamos junto. Ou seja, eu vou ajudar ele, o cara está caído, eu vou levantar, eu vou fortalecer. Mas, irmão, estamos juntos. Porque se um desanimado encontrar com o animado,
A gente quer levantar o líder de célula, está treinando lá o irmão para ser líder de célula, ele está meio com medo, meio angustiado, mas ele está indo lá sendo treinado para ser líder de célula, aí ele encontra um líder de célula que está desanimado. Ixi, ele já fala, não, estou fora. Porque o desanimado começa, não, é difícil, é isso aqui, ele começa a colocar os pontos negativos. Não, irmão, não é assim. Você já viu? Aí o cara quer casar e ele encontra com aquela pessoa que está casada há um tempo, ele começa, casa não. Vai nessa não. Ixi, casar, misericórdia. Se eu fosse você, ficar solteiro, sai fora. Porque ele começa só a colocar ponto ruim, mas tem coisa boa no casamento. Tem ou não tem, igreja? E fala que não tem perto de quem está do seu lado, para você ver que não acontece. Nós precisamos resistir a esse espírito. E eu queria encerrar dizendo, Isaías 40, abre comigo, rapidamente. Pode subir a banda aqui, por favor. Pastor, eu estou desanimado. Não se sinta acusado. Mas eu tenho uma palavra para você. Versículo 29. Quem abriu diz amém. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos ler em pé. Diz assim o texto: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é a palavra para você que está desanimado nesses dias. Espera no Senhor, porque Ele há de te fortalecer. Aquele que espera no Senhor é revigorado por Ele. Aquele que espera no Senhor é renovado por Ele. Se nós queremos viver uma vida em paz, que nós possamos praticar essas verdades. O chamado de Deus é: viva em paz. Tenha um casamento em paz. Um casamento é um ambiente de honra. Tenha relacionamentos em paz. E principalmente, eu quero convidar a comunidade de Telenhos a viver em paz. Essa paz, ela não é natural. Essa paz é fruto de uma dedicação nossa. Mas também, ela revela o nível da nossa maturidade. Normalmente, jovens casados são muito mais tempestuosos do que os que estão casados há porque você passou de 15, está batendo os 20 anos, você fica mais tranquilo, você nem discute mais tanto. Quando o jovem casado briga, é discussão, chororô, a mulher fala, vou embora, pega travesseiro, aquela confusão, vou dormir na sala. Pô, de um tempo de casado, meu irmão, você já nem tem força para brigar, senão eu não vou brigar. Depois de um tempão de casado, você fica até manso. Calma. Ficou nervoso, mas não vou dormir lá não, vou dormir aqui, porque... desanimei de desistir. Você desanima de brigar. Só não vou mais, não vou dormir na sala não, vou dormir aqui mesmo. Obrigado ou não, vamos dormir junto. Não é assim, Anderson? Daiane? Não é verdade? Acabou. Mas que o Senhor nos ajude a viver uma vida em paz. Quem foi abençoado hoje?